Boa noite. Mais um evento do Departamento de Culturas e Eventos da UAB, com o tema Reforma Política. E hoje nós temos a satisfação de apresentar o Dr. Luiz Silva Moreira Salata. Ele é advogado, conselheiro seccional, presidente da Comissão das Relações com o Poder Legislativo, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e palestrante do Departamento de Culturas e Eventos da UAB. É consultor da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e do Conselho Federal da UAB. Pós-graduado em Processo Civil pela PUC de São Paulo, em Direito Constitucional e Direito Administrativo pela USP, é professor convidado da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Por favor, Dr. Luiz Silva Moreira Salata. Evidentemente que sempre é muito prazeroso para mim, conselheiro seccional, retornar à nossa sempre sede central e aqui no auditório proferir palestra e hoje falar sobre esse tema importante que todos nós, os brasileiros, estamos envolvidos em razão, talvez até de uma certa decepção com os dirigentes do poder político central e que não vem dando a devida atenção aos anseios da nossa sociedade civil brasileira, que num primeiro momento se movimentou nos idos de 2013, no final do primeiro semestre, e de que houve algumas conjecturas para acalmar aquela ansiedade, dizendo que não, nós vamos fazer a reforma política, nós vamos iniciar um grande debate com a sociedade civil brasileira para preparar as modificações. E agora nós já estamos chegando aí próximo de 2 anos dessa proposta e nada foi feito. O povo demonstrou a insatisfação no domingo passado. É uma coisa importante nós analisarmos. Eu vejo que aqui a grande maioria da presença nesta plateia são jovens, mas os mais antigos vão se lembrar que muito pouco, né, houve na história política mais recente, na democracia a partir de 88, movimentos populares dessa natureza. Eu me lembro que houve, após a promulgação da nova Constituição, com o restabelecimento do processo democrático no nosso país, talvez uma grande manifestação popular quando foi instaurado o processo político, o impeachment, contra o presidente Fernando Collor de Mello. Isso nos idos de 1992, quando a OAB foi uma das signatárias da representação endereçada ao Senado Federal para a instauração do processo, e a partir daquele processo em que foi decretada a cassação do mandato do presidente Collor, nós não tivemos mais nenhum movimento dessa natureza como nós estamos assistindo agora mais recentemente. Portanto, isso demonstra que o povo brasileiro está com uma maturidade suficiente de exigir dos nossos governantes essas modificações que são anseios antigos do povo brasileiro. E, evidentemente, que mexendo, cogitando de reforma política, obrigatoriamente nós temos que falar sobre ciência política. Ciência política que remonta a mais de 2.400 anos, né? E falar também a ciência política como uma atividade de reflexão, ou falar da política como uma atividade de competição. A política é, na verdade, uma grande competição, e acontece um fato muito interessante, porque nessa competição nunca existe o segundo colocado, nunca existe a colocação da faixa da medalha de prata. Sempre o vencedor é quem predomina
junto aos poderes constituídos. Eu quero falar rapidamente, e vocês devem ter conhecimento, todos, a grande maioria, deve ser colegas estudantes de direito, sobre os grandes politólogos que nós tivemos na nossa história, começando com Aristóteles, na era anterior a Cristo, depois Maquiavel, depois tivemos Locke, e mais recentemente esse grande francês, Montesquieu, que estudou a separação dos poderes. Evidentemente que todo esse processo de redemocratização do país visou estabelecer as principais regras do Estado Democrático de Direito para que nós pudéssemos movimentar a máquina política mediante a democracia. E o principal pilar da democracia está fixada no início da nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo 1º, que diz que todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido nos termos da Constituição Federal. É evidente que essa questão, né, surgiu com muito acento, muito bem acentuado na Constituição, a questão do voto. O voto é aonde o povo, o eleitor, exerce a escolha dos seus candidatos para se contemplar na soberania popular. Todo candidato é consagrado, é vitorioso, através da soberania popular, sob os efeitos do voto direto, secreto, igual para todos. Evidentemente que nós, mais recentemente, temos estudado com muito afinco no direito constitucional. Eu estava conversando agora com o doutor Eduardo, e vocês têm essa informação de que o Brasil sofreu, com a promulgação da nova Constituição, um fenômeno interessantíssimo que teve reflexo direto da constitucionalização do processo. Antigamente não existia essas cláusulas bem entrelaçadas na Constituição Federal que protegiam a cidadania dentro do processo. Então, foi trazido uma cláusula do direito constitucional norte-americano, do Process of Law, o devido processo legal, que é uma cláusula que impõe a respeito e obediência à questão processual. O processo, evidentemente, tem que seguir a sua sequência natural. E desse estudo que nós fazemos, com maior aprofundamento, nós vamos notar que existe alguma coisa muito parecida no direito constitucional norte-americano que foi implantado na nossa Constituição. Aquilo que eu me referi do voto direto, secreto, igual para todos, quer dizer, a única situação em que não há nenhum tipo de discriminação. Qualquer cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos, exerce o seu direito de voto igualmente com os demais 142.800.000 e tantos mil eleitores no nosso país. Não existe nenhuma diferença. E lá na América, nos Estados Unidos da América, existe a cláusula que diz one man, one voto. Um homem, um voto. Então, são cláusulas muito próximas e que hoje nós, advogados, estudiosos do direito constitucional, nós estamos aperfeiçoando, aprofundando esse estudo a nível científico sobre essas matérias. E eu digo assim para vocês hoje que é muito interessante, eu tive a oportunidade de advogar na vigência da emenda constitucional número 1, a emenda que foi editada, a Constituição que foi editada no processo político implantado pelos militares, que hoje é muito tranquilo nós advogarmos, né? E eu dizia outro dia lá no meu escritório, eu falei, olha, nós vamos chegar uma hora que se o magistrado não seguir a regra certinha do devido processo legal, no que tange a ampla defesa e o contraditório, e quando o processo chegar na Corte Constitucional Brasileira, esse processo certamente
será anulado por vício formal. Não se pode hoje bloquear a defesa de qualquer acusado, porque a defesa ela tem que ser ampla. Não se pode deixar de possibilitar a alguém que atue num processo que ele exercite o seu direito do contraditório. Qualquer peça diferenciada que for juntada aos autos, obrigatoriamente tem que abrir prazo para a parte contrária se manifestar. Mas sobre todas essas questões que eu estou falando com vocês, passou a existir no cenário constitucional brasileiro um novo fenômeno que nós chamamos de judicialização das eleições. As eleições anteriormente no Brasil elas não tinham muito um vínculo, embora regida pela Justiça Eleitoral, não tinha muito vínculo com o processo judicial. E isso trouxe um outro fenômeno, que é a politização do judiciário. O poder judiciário passou a ser também um poder político, porque ele passou a intervir diretamente na escolha feita pelos candidatos através da soberania popular. Bom, o que aconteceu? O direito eleitoral passou a exigir uma maior presença do advogado dentro do processo político. Até então não existia. Eu comecei a advogar nos idos de 1982 na Justiça Eleitoral e nós tínhamos muito pouca atuação. Se limitava à questão de corrigir alguns equívocos em registro de candidato, propaganda eleitoral, isso aqui. E é verdade isso que eu estou afirmando para vocês, que eu fui procurado, certa ocasião, numa eleição municipal, Eduardo, e que eles queriam um jornal de grande circulação aqui em São Paulo, Folha de São Paulo, queria fazer uma entrevista comigo sobre a questão da atuação do advogado na Justiça Eleitoral, e eles indagavam como é que eu conseguia sobreviver do exercício da advocacia eleitoral se nós tínhamos eleição em nosso país somente de 2 em 2 anos. E eu falei, olha, eu não vou responder isso para vocês, faz um favor para mim, ligue no meu escritório, lá tem 3 jovens advogados e eles vão informar mais adequadamente, porque eu já estou numa fase de vida que eu já alcancei alguns degraus da advocacia. Mas os jovens que estão iniciando agora a carreira, eles te darão um direcionamento sobre essa questão. E foi interessante que foi feita a matéria, eu não tenho mais o original, com o pessoal que trabalhava comigo no escritório. Isso daqui saiu num domingo, num caderno, num dos principais cadernos, né, dizendo o campo promissor da área eleitoral, né? E mais recentemente saiu uma outra notícia no jornal Estado de São Paulo: advogados eleitorais ganham status e mercado com a judicialização da política. Então, é isso que nós temos que estabelecer a partir, antes um preâmbulo, antes de iniciarmos a palestra para falar sobre os principais temas da reforma política, né? Então, nós conseguimos imaginar de que, eu costumo dizer para Maria Silva, como é que nós podemos presumir um voto de um parlamentar na Câmara Federal e que possa esse voto resultar na possibilidade da criação de uma sanção que resulte na perda do seu mandato. Então, eu acho que existe um certo temor da classe política, exercendo o mandato eletivo na Câmara Federal e no Senado da República, que possa atingir isso daí, mesmo porque a norma jurídica de natureza eleitoral, que é criada pelo próprio parlamentar, ele se torna o destinatário dessa norma. Porque se ele está legislando em matéria de direito eleitoral, obviamente que ele
é o destinatário daquela norma. Mas, na verdade, a gente vem pensando que nós precisamos mudar alguns aspectos do processo político no Brasil. São aspectos que estão superados em razão da própria atualidade do processo constitucional brasileiro. Nesse plenário, no ano de 2001, nós realizamos um grande encontro e, naquela oportunidade, foi permitido pelo presidente que nós trouxéssemos aqui na OAB de São Paulo o presidente e o relator da comissão da reforma política. Naquela oportunidade, era o presidente, o deputado Alexandre Cardoso, do estado de Rio de Janeiro. Hoje ele é prefeito, se não me engano, da cidade de Nova Iguaçu. E o deputado de Goiás, Ronaldo Caiado, atualmente senador da República. E aqui nós discutimos temas de importância sobre essa questão política envolvendo a reforma eleitoral. E de lá para cá, para vocês terem uma ideia, muito pouco mudou. Desde aquela época nós debatemos a questão do financiamento das campanhas eleitorais, financiamento privado, financiamento público. Naquela oportunidade, tinha estabelecido uma moda na apresentação do projeto que trata, porque ele não foi votado ainda, ele está em discussão, que trata do financiamento público de campanha eleitoral, que vai custar R$ 7 por eleitor no país para se distribuir as cotas do fundo partidário para atingir essa questão do financiamento público. Isso foi superando o tempo e chegamos já no final da década de 2000 e nada tinha sido estabelecido. E houve, no final do ano de 2008 e no começo do ano de 2009, uma proposta apresentada na Câmara Federal para se consolidar essa reforma política. E nós tratávamos naquela oportunidade, lá na Câmara, sobre a questão uma nova ideia para a escolha de deputado através da lista fechada. O financiamento público voltou na pauta, a questão da fidelidade partidária, que tinha sido apresentada através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e eles buscavam, em 2009, uma tentativa de abrir alguma válvula de escape para poder ser efetivada a mudança do partido, em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal em fixar a premissa de que o mandato é de titularidade do partido político e não do candidato eleito. A proibição de celebração de coligações partidárias nas eleições proporcionais, e isso que gera uma moeda de troca, uma barganha muito grande entre os partidos pequenos, né? Porque isso tem uma vinculação direta com a movimentação da distribuição do tempo reservado na propaganda eleitoral para os partidos políticos nas emissoras de rádio e televisão, e também a questão da proposta da cláusula de desempenho, um modelo originário da República Alemã que obriga o partido, para ter um funcionamento parlamentar na Câmara Federal, ele tem que atingir um determinado número de votos no país para poder receber a questão do fundo partidário e ter acesso ao programa do horário gratuito, tanto no programa partidário como na propaganda eleitoral. A grande verdade
de que o Congresso Nacional não apreciou essas propostas. Eles vieram fazendo algumas modificações na lei eleitoral, algumas pequenas modificações na questão do direito político em geral, mas a grande verdade é que houve, sim, até o momento, uma grande omissão do Congresso Nacional. E que tudo isso resultou no surgimento mais fincado de um novo fenômeno no direito eleitoral, que cientificamente nós chamamos da intersecção dos poderes no direito eleitoral, mas numa linguagem mais provinciana da advocacia, nós podemos falar que é o ativismo judicial, e todos vocês já devem ter ouvido falar sobre essa questão, que é a jurisprudência formada no Supremo, não é? E juntamente com o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, positivando esse fenômeno da intersecção dos três poderes no direito eleitoral. Isso iniciou na história constitucional do país, sob os efeitos da Constituição anterior, né, quando teve uma grande modificação através de uma resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral na eleição indireta de presidente da República. Mas isso foi se acentuando e chegou hoje a um momento em que nos deixa um pouco preocupados. Nesse momento de pesquisa, Eduardo, sobre essas questões do ativismo, eu acabei localizando uma história interessantíssima do primeiro-ministro francês, François Guizot, que nos idos de 1790, após a Revolução Francesa, ele afirmou com muita propriedade que quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por uma das portas. E aqui no Brasil está começando a acontecer, lamentável, essa questão. Mas vamos lá, tivemos no fenômeno também da verticalização dos partidos políticos nas eleições presidenciais de 2002, e agora eu já estou falando sobre vigência da atual Constituição Federal, que foi aquela questão que o partido político que tivesse coligado com um candidato, lançado um candidato ou coligado com um candidato na eleição presidencial, obrigatoriamente essa candidatura tinha que ter reflexo no Estado. Então, significava dizer que ele não poderia apoiar outro candidato a governador que não pertencesse à coligação a nível nacional. Foi extinto também, através de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade da eleição, a candidatura de nata, né, pelo candidato que estivesse exercendo o mandato eletivo. Ele não poderia mais ser candidato sem enfrentar a escolha da convenção partidária, da agremiação em que ele pertenceria. Vocês vão se lembrar mais recentemente um grande desajuste no processo político, que foi a decretação pelo Tribunal Superior Eleitoral, através de uma resolução, alterando o número de vereadores que eram fixados através das faixas limitadas na Constituição Federal. Isso nas eleições de 2004, muito próximo das eleições, houve um desequilíbrio total nessa questão. Muita gente acabou renunciando, houve um abalo constitucional quando o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão, dizendo que as faixas de número de vagas nas câmaras municipais não poderia ser mais orientada sobre o prisma constitucional nas leis orgânicas e obrigatoriamente deveriam ser editada uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral dentro daquele poder normativo, né, das resoluções, em fixar um novo número de vereadores. Houve um conflito, houve um abalo, houve um confronto
do Poder Judiciário com o poder político, a Câmara Federal e com o Senado da República, o Congresso Nacional, que imediatamente apresentou uma emenda constitucional ao contrário do que fixava a resolução. E se criou uma grande polêmica, nasceu aí também uma ADI que não permitiu que aquela emenda fosse vigida, entrasse em vigência nas eleições de 2004, só passou a ter vigência nas eleições de 2008, mas a verdade é que esse ativismo acabou abalando o nosso processo eleitoral de 2004, onde o país escolheu os seus prefeitos e os seus vereadores. Dois fatos importantes marcaram também, mais recentemente, a questão do ativismo. O primeiro deles foi a fidelidade partidária. O Congresso Nacional não apreciava a questão da fidelidade que está prevista no artigo 17, no capítulo dos partidos políticos, e que fala sobre a disciplina partidária no âmbito interno. Essa questão da fidelidade partidária é importante nós analisarmos na óptica de que na Constituição, na emenda constitucional de 69, ela estava prevista. Na Constituição anterior a 69 também ela estava prevista. Quando foi editada a nossa Constituição de 88, foi promulgada a nossa Constituição, ficou colocado nas entrelinhas quando se tratava da disciplina partidária. Obviamente, isso poderia ser tratado, deixava-se em aberto, para ser tratado através da lei ordinária, para regulamentar essa questão, uma lei suplementar, complementar. Mas nada disso foi feito, e o Supremo interviu nessa questão, julgou 3 mandatos de segurança impetrados por partidos políticos e fixou que o mandato parlamentar e majoritário não pertencia ao candidato eleito, mas sim ao partido político. Isso gerou uma grande polêmica. Nós tivemos aí, aqui no estado de São Paulo, nesse ano de 2007, 2008, nós tivemos aproximadamente 3.000 processos de pedido de declaração de perda de mandato eletivo de candidatos que se movimentaram para poder buscar outras siglas para viabilizarem as suas candidaturas. A verdade é de que isso, lamentavelmente, foi feito através do ativismo e não foi feito através da lei ordinária que poderia ser debatido com a sociedade civil brasileira. Outro aspecto importante em que gerou uma grande polêmica na sociedade civil brasileira foi os aspectos de inconstitucionalidade que vieram impregnados na Lei Complementar 135, a Lei do Ficha Limpa. Eu não quero aqui, como advogado, dizer que eu sou contra a lei, eu sou a favor da lei. Entretanto, eu sou advogado e tenho que defender alguns princípios que estão estabelecidos na Constituição. Eu talvez tenha sido um dos primeiros advogados no Brasil que me lancei contra a lei, porque ela foi aprovada e entrou em vigência. Ela foi aprovada, se não me engano, no dia 4 de junho do ano de 2010 e entrou em vigência no dia 9 de junho, no ano da eleição. Acontece que nós temos um dispositivo constitucional no artigo 16 que prevê o princípio da anterioridade eleitoral da anualidade, em que exige que qualquer lei que venha regulamentar o processo de eleições, essa lei tem que ser editada no período de 1 ano antes da data da realização das eleições. Portanto, já assim, momentaneamente, sem nenhuma análise mais profunda, é evidente que a lei do Ficha Limpa no ano de 2010, ela mostrava um vício, que ela não poderia estabelecer nenhum regramento naquelas eleições de 2010. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, por teimosia e por maioria de votos, votou pela aplicabilidade da lei naquelas eleições e deixaram uma série de candidatos fora do processo eleitoral
e que aquilo gerou inúmeros recursos extraordinários que, um ano depois, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a inconstitucionalidade. Além disso, e vocês vão se lembrar que teve candidato que demorou mais de 6 ou 8 meses para tomarem posse nos mandatos que foram eleitos, porque era inaplicável a lei naquele ano. Mas nós tivemos candidatos, por exemplo, eu vou recordar a vocês, o ex-governador do Distrito Federal, o candidato, ele estava no primeiro lugar. Quando ele foi atingido pela lei do ficha limpa, e ele foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, foi negada o registro da sua candidatura, ele recorreu para o TSE, foi negado, ele desistiu da campanha dele, estava em primeiro lugar. E depois, 6, 8 meses depois, o Supremo Tribunal Federal falou: a lei é inaplicável nas eleições de 2010. Veja o tamanho do disparate, do desequilíbrio que houve em razão dessa polêmica da lei do ficha limpa naquela época. Eu combatia isso, Eduardo, e dizia o seguinte: foi criado na lei do ficha limpa um dispositivo de que tem um confronto direto com a Constituição Federal no que tange à presunção do estado de inocência do acusado. Todo cidadão somente será reconhecido como culpado após o trânsito julgado da decisão condenatória. Isso está na Constituição, vocês dão uma olhada lá dentro da Constituição, vocês vão perceber que existe esse dispositivo que é oriundo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, desde 1948. Isso, nos países democráticos, é obrigatória essa cláusula. E aqui no Brasil se colocou no ficha limpa um artigo antecipando a condenação pelo julgamento através de um órgão colegiado, o Tribunal de Segundo Grau. Aquele candidato que tenha a condenação, mesmo que não transitado julgado, mas já apreciada em segundo grau de jurisdição, ele não pode obter o seu registro de candidatura. Eu entendo que isso cria uma nova concepção jurídica sobre a condenação, violentando a esse princípio e criando um juízo antecipado de condenação, porque a pessoa é condenada em segundo grau e, posteriormente, ele pode obter a sua absolvição na instância extraordinária. Entretanto, ele não pode exercitar o seu principal direito, que é o direito de disputar o voto junto à cidadania brasileira. Tivemos também essa questão da violação do princípio de irretroatividade da lei. A lei proíbe que ela atinja fatos pretéritos, fatos anteriores à sua vigência, e a lei do ficha limpa foi reconhecida a possibilidade de que pode atingir condenações anteriores. Inclusive, nós tivemos alguns casos, inclusive aqui em São Paulo, de que os 8 anos da inelegibilidade atingiam, inclusive, situações que já estavam estabelecido o cumprimento da sanção. Então, a pessoa já tinha cumprido aquela sanção, mas, embora o período anterior de 8 anos atingia a questão do candidato, e ele era reconhecido como inelegível. A verdade é que toda essa questão da omissão do Congresso Nacional, e surgiu o ativismo, né, trouxe uma grande preocupação para todos nós, os advogados, porque eu comecei falando para vocês de 2001, passei, pulei, falei da proposta de 2009, chegamos no ano de 2013, a presidente Dilma surgiu com uma proposta de se fazer a reforma política através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o que é absolutamente inviável. Qualquer um de vocês analisando essa questão vão entender que tudo isso pode ser feito através
de leis ordinárias ou emendas constitucionais, não temos necessidade de eleger uma Assembleia Constituinte para especificamente fazer uma reforma política. Isso é um absurdo, vamos dizer, que seria um entendimento absolutamente desprovido de qualquer imaginação viável dentro da cultura do povo brasileiro. Aí ela veio com a conversa de que nós poderíamos, então, enfrentar um plebiscito, nós faríamos a escolha através do plebiscito. Imagine que os temas são importantes e não podemos limitar, né, a atuação do eleitor brasileiro através de um plebiscito para falar sobre a questão da reforma política. Mas eu tenho aqui comigo tudo isso que fala, essas polêmicas, naquele período em que o povo brasileiro foi às ruas exigir mudanças, né? E que nada foi feito. Então, nós chegamos ao ponto de uma vergonha nacional junto aos países mais democratizados no mundo, quando nós assistimos essa questão. Um deputado federal, com trânsito e julgado de uma sentença condenatória, frequentava as sessões do Congresso Nacional e depois o Congresso Nacional, a Câmara Federal, se obrigou a fazer a cassação do seu mandato, né, deixando a deriva, deixando de lado o princípio do artigo 15, que trata da suspensão dos direitos políticos decorrentes com a condenação criminal transitada e julgada. É óbvio, todos nós sabemos, é princípio basilar constitucional que todo cidadão que tiver sentença criminal transitada e julgado, ele tem automaticamente a suspensão dos direitos políticos. Portanto, se ele tem suspensão dos direitos políticos, Eduardo, ele jamais poderia exercer mandato eletivo, porque o requisito principal da Constituição Federal para o candidato obter o seu registro é o pleno exercício dos gozos do direito político. Então, isso daqui que foi a vergonha nacional. A Câmara Federal convocou uma sessão para poder caçar um deputado que já não era mais o detentor do mandato pela Constituição. Então, essa verdade é que nós temos que pensar que na reforma política nós temos que estabelecer algumas regras que tratam sobre a valorização dos partidos políticos, porque nós não vamos ter democracia forte, democracia que resista, né, se nós não tivermos partidos políticos. Nós temos hoje no país 32 partidos políticos. Às últimas eleições nós tivemos um acréscimo, porque antigamente, na legislatura anterior, eram 28 partidos, com 21 com representação no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Hoje nós temos 32 partidos com 28 partidos com representação. Mas a verdade é que nós temos, e isso é um pouco preocupante para nós todos que estudamos essa questão do direito político, do direito eleitoral, porque se houver uma modificação no sistema e for escolhido o sistema da lista fechada, nós vamos trazer agora, em pleno 2015 e 2016, o retorno dos coronéis na política, porque os presidentes de partidos é quem vão comandar a escolha dos candidatos na lista fechada. Você não vai votar mais no número tal, você vai votar no número do partido e na lista que foi formulada. Evidentemente que os candidatos escolhidos pelos presidentes dos partidos é quem serão os primeiros na lista e serão eleitos. Na verdade, eu sempre costumo ler as matérias de jornal. Então, aqui, nós temos uma matéria que diz que a metade dos partidos políticos no Brasil, há mais de 10 anos, não toca de presidente. Mas nós temos caso aqui de 28 anos, 24 anos, o mesmo presidente dirigindo os destinos
do partido. E isso daí, obviamente, essa magnitude do processo político no Brasil é uma coisa assustadora para qualquer democracia. Nós somos hoje, estamos hoje entre os 3 maiores países do mundo com número de eleitores. Nós temos o Brasil, os Estados Unidos, a Índia e a Indonésia. Veja que nós tivemos uma evolução no processo político muito importante. Nós temos hoje 142.822.000 eleitores no Brasil. No estado de São Paulo tem 31.900.000, quase 32 milhões, aproximadamente a população da República Argentina. E o Roraima tem 299.000 eleitores. E veja que existe um grande desequilíbrio, isso que gera a necessidade dessa reforma. Roraima, com 299.000 eleitores, tem 7 deputados federais. O estado de São Paulo, com 32 milhões de eleitores, tem 70 deputados. E lá na frente nós vamos discutir essa questão do sistema eleitoral que nós podemos implantar no país para a escolha dos parlamentares. Mas é interessante também analisarmos que na eleição de 1945, que foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte e foi eleito presidente o general Dutra, somente 11% dos eleitores no país votaram. Nas eleições de 60, 22%. Na eleição de 2010, que elegeu pela primeira vez a presidente Dilma, 74%. E na eleição de 2014, no primeiro turno, 70,97%, no segundo turno, 72,50%. Veja que essa questão, todos vocês assistiram, essa questão do entusiasmo do eleitor brasileiro em procurar votar, porque se houve uma disputa que certamente não havia tido na história política do nosso país. Mas eu falo que nós temos que valorizar os partidos políticos, porque após a promulgação da Constituição de 88, nós tivemos 7 eleições presidenciais. Somente uma delas não teve a participação do PT e do PSDB, com um candidato vitorioso. Foi a primeira eleição direta que foi eleito o presidente Collor. E, lamentavelmente, na primeira eleição, logo em seguida, ele foi cassado. As 6 demais eleições, a disputa ficou restrita, limitada entre o PT e o PSDB. E aqui mostra, então, que nós precisamos ampliar a participação dos partidos políticos nas eleições presidenciais. Porque, senão, nós vamos ficar nessa questão do bate-bola. Na próxima eleição fica PSDB e PT, e isso nós vamos continuar, e certamente nós não vamos atingir os objetivos da reforma política. Mas é evidente que a questão mais importante é nós tratarmos dos principais temas da reforma política. Foi apresentado um modelo de projeto pela Câmara Federal e que trata de alguns tópicos importantes e que foi feita uma pesquisa entre os deputados nessa atual legislatura. E estão tendo como principal tema o fim da reeleição para o Executivo. Não era da história republicana até então, nos idos de 1996, o processo de reeleição. Nós não tínhamos experimentado esse tipo de proposta eleitoral. Foi quando o Fernando Henrique propôs à Câmara Federal a questão da reeleição. E foi aprovado, e a partir daí nós tivemos essa questão
da possibilidade do candidato exercendo o mandato no Executivo disputar uma segunda eleição. Acontece que eu acredito que não houve uma preocupação por parte do legislador em estabelecer algumas regras quanto o exercício do mandato no curso do processo eleitoral, da campanha eleitoral. Então, se confunde. E não tivemos nenhum resultado positivo em estabelecer alguns impedimentos, algumas proibições dos candidatos no uso abusivo da máquina administrativa. É verdade que nessas eleições, isso ficou, principalmente na eleição presidencial, isso ficou muito visível e nítido. Porque a partir do momento que você faz um quadro comparativo entre os resultados da região sul, dividindo o país no meio, e o resultado das eleições no norte, nós vamos ver que houve, sim, a influência do poder econômico público nas eleições. Porque são diversos favores que o governo oferece à população, que isso não deixa dúvida alguma que resultou tudo em voto, em razão da eleição ter tido um resultado muito próximo, muito apertado, a diferença muito pequena. Nós podemos compreender que houve certamente o uso indevido da máquina administrativa com o financiamento da campanha eleitoral. E eu acho que isso não é muito bom para nós brasileiros, porque nós voltamos àquela questão que o ministro Vitor Nunes Leal falou, o ministro Vitor Nunes Leal, que integrou o Supremo Tribunal Federal e teve o seu cargo de ministro cassado por ato constitucional, que ele dizia da influência dos coronéis nas eleições, né? E nós podemos fazer um quadro comparativo se nós tivermos oportunidade de ler um livro que ele escreveu sobre essa questão, que são os coronéis, inchado e voto. Então, isso é um pouco perigoso para o processo democrático brasileiro, mas a verdade é que nós temos que lutar. Eu, particularmente, tenho comigo que é importante a extinção definitiva da possibilidade de reeleição no país, porque mostra que não existe imediatamente a alternância do poder. A alternância do poder é importante porque nós podemos experimentar um outro candidato e em troca de uma melhor proposta. Uma outra proposta que eu tenho um pouco de preocupação, e isso está no projeto de lei, é a questão da coincidência de datas para a realização de todas as eleições. Nós teríamos eleições, a princípio existe uma ala propondo a prorrogação dos mandatos para 5 anos, e uma outra ala mantendo 4 anos, mas coincidindo, ambas as propostas coincidindo com as eleições, com todas as eleições. Nós teríamos eleições, por exemplo, de 4 em 4 anos, para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito e para vereador. Nós tivemos uma experiência aqui no Brasil no ano de 82. Os mais antigos vão se lembrar disso e não deu certo. Por que que não deu certo? Porque os candidatos a vereadores e prefeitos nas pequenas cidades se tornaram os cabos eleitorais dos candidatos a governador e a deputado. Então, o que gerou? Gerou um grande abuso do poder econômico. As eleições foram conquistadas na base do dinheiro, porque havia o uso indevido do Caixa 2, porque esse valor não era declarado, não tinha como se declarar. E vocês vão se lembrar, os mais jovens têm que dar uma estudada nisso, mas eu penso
que isso é um pouco danoso para o processo político brasileiro, no mesmo momento, mesmo porque nós temos que, talvez, possivelmente, teremos que reaparelhar a nossa máquina, porque a nossa máquina, a máquina eletrônica, do voto eletrônico, ela está preparada para receber, no máximo, no período das 8 da manhã às 5 da tarde, 420 eleitores, mas numas eleições com essa pausa, né? Ou eleição presidencial, que é a eleição geral, ou então a eleição municipal. Se acrescer, eu tenho a impressão que não haverá tempo suficiente de atender todos os eleitores. Se tem também no projeto a proposta da extinção das coligações nas eleições proporcionais. Evidentemente que isso vai proporcionar uma maior valorização às grandes agremiações, né? E que haverá uma redução das condições dos pequenos partidos, porque os pequenos partidos vão ter dificuldade em eleger seus candidatos, porque, extinta a coligação, evidentemente que a base, né, eleitoral de cada um deles será muito pequena e certamente não poderá haver sucesso na escolha de candidatos. Evidentemente que tudo isso vai se formar em torno da cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, aquela que eu inicialmente havia comentado com vocês, né? Se formar, exigir do partido político o atendimento de um número mínimo de votos nas eleições, exigindo também esse número mínimo em determinados estados para que o partido possa ter regularidade no funcionamento parlamentar e possa receber cotas do fundo partidário e possa usar do horário gratuito reservado nas emissoras de rádio e televisão, no horário reservado aos partidos e à propaganda da campanha eleitoral. Eu queria fazer um parênteses para vocês, somente para comentar alguma coisa rapidamente. Eu vou abranger em um outro tópico essa questão, mas isso deixa uma preocupação muito grande quando se fala do horário gratuito, porque esse horário gratuito é financiado pelo povo brasileiro, porque ele é pago para as emissoras de rádio e televisão através da compensação fiscal do imposto de renda. Nessas eleições presidenciais, custou aproximadamente para o Tesouro Nacional 760 milhões de reais. O uso do tempo reservado à propaganda eleitoral no curso da campanha. Eu penso que isso nós temos que fazer uma análise mais profunda, porque, evidentemente, isso é muito claro, que as pequenas siglas são usadas, são captadas, são trazidas na composição da coligação exatamente para aumentar o horário gratuito. E se vocês notarem, se vocês se lembrarem, a Dilma tinha 11 minutos e o Aécio tinha 5 minutos. E a Marina tinha 3 minutos, ou 2 minutos e pouco. Vê a desproporcionalidade disso, pago pelo dinheiro do povo brasileiro. Eu acho que nós temos que meditar, reflexionar sobre essa questão. Uma outra questão muito importante, Eduardo, é o financiamento das campanhas eleitorais. Atualmente nós temos uma ADI já praticamente definida no Supremo Tribunal Federal, proibindo a participação das empresas no financiamento. Certamente, após o julgamento dessa ação, haverá aí alguma reação por parte do Congresso Nacional ou na apreciação da matéria no âmbito da reforma política. Mas a verdade é que nós precisamos definir as pequenas questões que são importantes e de interesse da sociedade civil brasileira, né? Porque será que não seria importante a gente copiar o modelo norte-americano e essa propaganda nas emissoras de rádio e televisão serem pagas pelos partidos políticos, fixar um determinado tempo para cada partido, e se ele quiser usar, ele paga, o partido
paga diretamente, é custeado, o custo é suprido pelas agremiações partidárias. Eu não vejo como continuar a fazer essa manutenção através da distribuição das cotas, né, do fundo partidário. Eu penso que essa questão nós deveríamos imediatamente debater com a Câmara Federal nesse tópico da reforma. Mas a verdade é que esse financiamento ele sempre resulta num abastecimento financeiro da campanha eleitoral e que, se nós analisarmos, eu não quero aqui trazer para vocês maiores informações sobre esse monstruoso processo de corrupção que foi instalado na Petrobras, mas tudo isso se iniciou através de uma contribuição das empresas nas campanhas eleitorais. Então nós temos que analisar. O vulto é muito grande, o prejuízo do povo brasileiro é maior ainda, e eu não sei que nós podemos definir a regra, extinguir alguma das cláusulas, das possibilidades no financiamento misto e deixar como está, ter o privado, ou ficaríamos exclusivamente com o financiamento público custeado pelo Tesouro Nacional. A verdade é que nós temos que meditar muito sobre essa questão, porque penso que é uma das principais abordagens que haverá na reforma política. Nós temos que pensar também sobre a alteração do sistema eleitoral de representação no Legislativo. Esse sistema atual nosso, o sistema proporcional, ele já está um modelo totalmente defasado. Será que nós poderíamos pensar no voto distrital misto, que seria aquele voto que você escolheria um candidato no seu distrito e depois você escolheria conjuntamente um candidato no total da circunscrição eleitoral? Ou uma proposta que está crescendo muito pelos grandes partidos, sobretudo patrocinado pelo PMDB, que é o voto majoritário. Se elegeria em cada circunscrição, em cada estado, os candidatos mais votados. Eu não sei se isso atenderia à demanda do eleitor brasileiro. Nós teríamos que pensar, porque por esse sistema certamente seria extirpada a participação das minorias. E aqui ficaria uma ideia de modernidade no sistema eleitoral europeu, com a criação das federações dos partidos. Pequenos partidos se agrupariam numa federação de partidos e atuariam num período anterior, não seria como a coligação. Um ano antes da data da realização das eleições seria formada a federação com os partidos e com a proposta dessa federação manter vigência até o final da legislatura. Porque eu tenho aqui, depois eu vou comentar com vocês, alguns dados interessantes que mostram que certamente, se vier essa questão do voto majoritário, essas pequenas siglas serão extirpadas do processo político brasileiro. Nós teríamos a hipótese de continuarmos pelo sistema atual, que é o proporcional, com lista aberta. O eleitor escolhe o candidato indicado pelos partidos na lista, né? Ou a lista fechada, que seria aquela que seria feita pelos partidos políticos e o eleitor não votaria individualmente a nenhum candidato. Ele votaria na lista. Quer dizer, ele vota na lista do partido X. Então, o partido X depois lá computa seus votos, teve tantos votos, elegeu três deputados. Os 3 primeiros mais votados são os candidatos eleitos. Ou teríamos, talvez esse para o Estado de São Paulo seria ideal,
o Eduardo e Maria Silvia. A Maria Silvia está cansada de ouvir isso daí, porque eu falo que é o modelo que corrige o desequilíbrio contra o eleitor paulista, o distrital puro. Nós dividiríamos 142 milhões de eleitores por 513 vagas existentes na Câmara Federal. Formaríamos um distrito com aproximadamente 300 mil eleitores. Então, cada distrito elegeria um deputado. Como São Paulo tem 32 milhões de eleitores, São Paulo atingiria aproximadamente 115 vagas. Então, ficaria corrigida essa distorção que está na Constituição, de nós termos somente 70, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia, com 7 deputados. Veja que aquilo eu chamei a atenção do número de eleitores de Roraima exatamente nesse sentido. Eles possivelmente teriam um representante, quando hoje eles têm 7 representantes. Não sei se esse distrital misto puro seria importante para nós. Eu acredito que São Paulo, como sempre está na vanguarda, mas sempre é deixado um pouco de lado, eu acho um pouco difícil viabilizar essa proposta. Mas seria uma proposta que iria corrigir essa deficiência constitucional. Eles dizem também, uma questão que eu não sei, eu queria depois ouvir de vocês, essa questão do foro privilegiado por prerrogativa de função pública. Eles estão propondo isso, evidentemente, que vai haver aí uma certa posição protetiva de não extinguir isso, porque isso é inerente ao exercício do mandato. É como nós, advogados. Essa prerrogativa que nós temos é uma garantia para o nosso cliente. Obviamente, não poder haver invasão no nosso escritório para garantir o documento que está lá do cliente. A verdade, né, que as invasões pela Polícia Federal nos escritórios de advocacia causou um trauma contra a busca indevida de documentos que é de propriedade do cliente e que está sob a custódia do advogado. Então, é um quadro comparativo que eu traço, que eu penso que nós poderíamos raciocinar um pouco mais nesse sentido de permanecer esse foro, porque é uma garantia para o exercício do mandato. Imaginamos um deputado federal que não seja bem visto por um juiz de direito, né, num processo em primeiro grau, e, de repente, o juiz decreta a prisão preventiva desse parlamentar. Então, eu não sei, eu penso que esse foro privilegiado, né, designado na Constituição como o Supremo Tribunal Federal para conhecer das ações penais contra os detentores de mandato eletivos no nível federal, eu acho que tem uma importância muito grande para a garantia do eleitor, e não a garantia do parlamentar, na verdade. Paralelamente a essas propostas, esta aqui até agora que eu falei para vocês, são propostas que estão evoluindo no âmbito da Câmara Federal, vai depender do debate. E eu tenho falado muito, nas palestras que eu tenho feito, que não adianta a Câmara Federal se propor a apresentar um projeto e se eles não vierem debater com a sociedade civil. Nós temos que designar audiências públicas em todos os estados para discutir com o eleitor, com a população, com a cidadania, essas questões, porque senão a reforma será feita somente no âmbito interno na Câmara Federal e vai se votar toda a matéria de interesse dos parlamentares e vai ficar fora essa questão proposta pela sociedade civil. Mas eu penso que, mesmo que não seja incluído nessa reforma política, mas nós temos que debater a questão já, temos que amadurecer a questão do voto facultativo ou a permanência do voto obrigatório. Eu vi em 2 países uma coisa muito interessante no que tange essa questão do voto facultativo. Nas eleições de 2000, quando disputou George Bush e Al Gore, eu acompanhei o primeiro turno nos Estados Unidos, lá é voto facultativo.
uma coisa interessantíssima: o jovem não tem participação nenhuma na política lá. A política é feita pelo eleitor mais idoso. Nos Estados Unidos fica mais ou menos em torno de 50% a 55% o comparecimento. Recentemente, a primeira eleição sobre o regime do voto facultativo na República do Chile, eu estive lá, onde houve a disputa acirrada na candidatura presidencial por duas mulheres, Michelle Bachelet e Evelyn Matei. No primeiro turno, o colégio eleitoral não atingiu 50% de comparecimento, se não me engano, 48 e uns quebradinhos no primeiro turno. No segundo turno, não atingiu 40%. Então, eu penso que isso não traz legitimidade ao candidato eleito. Nós vamos lembrar que, na Argentina, o Néstor Kirchner se elegeu com 23% e ele, durante o exercício do seu mandato de presidente da República, ele sempre foi criticado de não ter a legitimidade da soberania popular. Então, eu penso que essa questão nós temos que pensar bastante e debater, porque o povo brasileiro, incentivado talvez pela obrigatoriedade do voto, traga uma maior participação no processo político. Não está incluído no projeto da reforma política aquela questão que eu falei para vocês da federação, da Constituição, da federação dos partidos políticos, mas se atingir essa questão, a proposta da extinção das coligações, eu penso que nós deveríamos nos socorrer desse instituto, porque é importante a participação das minorias no processo eleitoral. Temos que discutir também, isso está em muita evidência, e trouxe agora na última eleição algumas críticas contundentes, a questão dos suplentes senadores. Os senadores da República, num cargo de mandato com um período de 8 anos, muitos senadores colocando como suplentes, parentes, amigos próximos ou até financiadores de campanha eleitoral, exatamente. Então, eu acho que nós temos que estudar isso e criar uma cláusula de inelegibilidade para os suplentes, para evitar que haja esse tipo de conluio na disputa do mandato. Se não me engano, atualmente, no Senado da República, 25% da atual composição é exercido por suplentes. Então, isso é um pouco preocupante, porque realmente o Senado, o mandato de senador, é um mandato muito importante para o processo democrático. Se caso não haja a extinção da reeleição, nós temos que cuidar de uma cláusula que obrigue a desincompatibilização do chefe do executivo como candidato à reeleição. Obrigar que ele se retire do exercício do mandato para poder participar do processo político. E é interessante isso no Brasil, porque o chefe do executivo ele pode disputar a reeleição no exercício do mandato. Mas se um secretário de Estado, no caso, na disputa de governador ou de um presidente da República, o ministro é obrigatoriamente exigida a sua desincompatibilização no período de 6 meses anteriores à data da eleição. Quer dizer que veja que é uma tormenta isso, você tentar compreender essa situação. Se o chefe pode ficar e o seu subordinado não pode ficar. Veja que existe um desequilíbrio nesse entendimento e que isso eu acho que tem que ser corrigido. Não é? Nós deveríamos pensar também num reajuste da questão da fidelidade partidária. Não podemos continuar com uma resolução
regendo o processo de perda de mandato eletivo por fidelidade partidária, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 10 artigos se regulamenta todo o processo, fixado lá 2 ou 3 hipóteses de afastamento do partido. Então, eu penso que isso daí deveria ser debatido também com a sociedade civil brasileira. Um último tópico, e isso eu comecei a ler no direito norte-americano, e comecei a pensar aqui, e nos idos de 2009, 2010, eu comecei a conversar isso com o desembargador aqui na UAB, ele veio aqui, o desembargador Walter de Almeida Guilherme, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E nós fomos fundindo as ideias, e mais recentemente a Maria Silvia também começou a participar dessa ideia, Eduardo, e que nós tínhamos inicialmente uma proposta mais primária, que era a questão da criação de um modelo para corrigir o defeito democrático pelo discurso inverídico. Aquele candidato que usou o horário gratuito e fez promessas e não foram cumpridas no curso do mandato eletivo. O que nós poderíamos pensar em penalizar a perda de mandato, que seria o recal, ou uma criação de uma cláusula de inelegibilidade após o exaurimento do exercício do mandato em que ocorreu aquela promessa, o discurso inverídico. Mas a verdade é que nós ampliamos essa proposta, e recentemente a Maria Silvia, participando do seminário da Reforma Política que foi realizada há pouco tempo aqui na sede central, na nova sede central da OAB, de se fundir tudo isso e também trazer a ideia de que a perda do mandato eletivo deveria ser de natureza popular, não mais permitir que as câmaras municipais apreciem o processo de cassação do mandato eletivo do prefeito, do executivo. Seria aquela questão voltada ao povo é quem escolheu, é o povo quem, né, desconstitui o mandato que ele mesmo escolheu. Então, eu acho que isso daí nós temos que criar, talvez, 2 maneiras, 2 novos instrumentos, né? Um para cuidar do discurso inverídico, né? E o outro para cuidar da questão da constituição do mandato num sentido mais amplo de natureza popular. Eu penso que essas seriam as principais propostas para nós, brasileiros, debatermos nesse momento em que nós estamos ansiosos de assistirmos, né, à evolução efetiva da reforma política. Eu não vejo nenhuma condição de nós continuarmos a pretender manter em nosso país esse regime democrático, Estado Democrático de Direito, se não fizermos imediatamente essa reforma que muitos dos jornalistas estão dizendo que é a mãe de todas as reformas, mas não só a mãe, mas como a principal reforma que poderá mudar um pouco o rumo da nossa nação. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que foi uma alegria
estar novamente aqui na nossa sede, ex-sede central, mas sempre a Casa da Cidadania, e ter aí uma plateia tão seleta que por 1h10 minutos, 1h15 minutos, tiveram a paciência de me ouvir, talvez coletar algumas informações importantes sobre esse momento importante da política brasileira. Muito obrigado.